Então, boa noite a todos, participantes deste grupo de divulgação da doutrina espírita, essa doutrina que além de nos consolar, nos esclarece, nos convida para que nós buscamos o autoconhecimento, nos conhecermos a nós mesmos. Então hoje eu quero fazer uma breve live comentando uma mensagem maravilhosa psicografada por Chico Xavier, que fala especificamente do que temos feito, das oportunidades que recebemos enquanto espíritos reencarnados neste plano de prova e expiação que é nos esclarecido pela doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que passamos pelo momento de transição, aonde passaremos de um planeta para um mundo, um planeta de regeneração. A mensagem que eu gostaria de comentar esta noite, ela começa assim. Ela se chama Se Eu Soubesse. Se eu soubesse. Quando chego ao plano espiritual, a maioria dos espíritos pensam algo muito parecido. Se eu soubesse que a vida real não era na matéria. Se eu soubesse que a realidade não é de sofrimento, mas de paz e liberdade. Se eu soubesse que existia na matéria, que lá é tudo passageiro, eu não teria brigado no trânsito, batido nos meus filhos, me apegado a tantas coisas efêmeras. Se eu soubesse, teria ajudado muito mais gente, teria me enriquecido com amor e luz, teria deixado de lado esses problemas pequenininhos, teria feito caridade aos necessitados, teria deixado o amor fluir, teria me atirado no bem sem nenhuma preocupação, teria sido mais humilde e em paz. Se eu soubesse, teria passado mais tempo com aqueles que amo, teria me preocupado menos, teria tido mais paciência, teria me soltado mais, me desprendido mais, teria vivido mais livre, de forma mais espontânea, mais natural, teria visto o lado bom de tudo, teria valorizado as coisas simples da vida. Se eu soubesse que a vida na terra vai e vem, que tudo se esvai, que nada é permanente, que não existe algo fixo e imutável. Já no começo da mensagem que fala o tanto que nós, enquanto reencarnados nesse plano, perdemos tanto tempo com coisas efêmeras, e ao mesmo tempo que perdemos nosso tempo, que digamos assim é precioso do ponto de vista espiritual, com coisas efêmeras, acabamos nos afligindo com coisas tão simples, nos deixando levar pela ansiedade, pela angústia, se preocupando com o amanhã, fazendo assim que nós vivemos em eterna aflição e investindo muitas vezes para curar essas aflições, que muitas vezes são de ordem moral, em práticas, vamos dizer assim, não muito aconselháveis. E daí, com o tempo, vamos perdendo o controle sobre nossas ações, nos tornando criaturas amargas, tornando pessoas que nossos familiares muitas vezes têm que ter muita paciência, muita compreensão, para que a gente se torne uma criatura fácil de conviver no dia a dia com esses nossos irmãos. Lembrando que devido ao nosso estágio evolutivo neste plano, a maioria das famílias são formadas por espíritos ainda com grande comprometimento devido a ocorrências pretéritas, e que então é nos dado uma nova oportunidade
para que nos reencontremos num mesmo lar, num núcleo familiar de ordem terrena, para que haja então o fluir do amor sincero, do perdão, para que assim, aos poucos, as coisas vão se organizando e haja então a evolução mútua de cada espírito que ali compõe aquele lar. Se eu soubesse que os arrogantes sobem, ficam no topo e caem por si mesmos, caem pelo seu próprio castelo de cartão que criaram. Se eu soubesse que os ricos podem se tornar pobres de espíritos e que os pobres podem ser muito ricos de espírito. Se eu soubesse que as diferenças sociais se extinguem, que na morte todos somos filhos do universo, que a fome é saciada, que a sede é aliviada, que a violência só traz mais violência, que os injustiçados são compensados, que os perdidos sempre se encontram e quem está demasiadamente seguro de si acaba se perdendo. Ah, se eu soubesse que a vida espiritual é a vida real, que as mágoas corroem o espírito, que a cobiça gera insatisfação, que a lisonja só cria humilhação, que a preguiça gera estagnação. Se eu soubesse que o medo é sempre maior do que a mente que engendrou, eu teria me arriscado mais, teria ousado, teria tido coragem de ser o que sou, teria retirado essa máscara que encobria a minha verdade, teria desatado o compromisso com o logro, com a bula, teria assumido minha integridade sem divisões, sem fragmentos. Ah, se eu soubesse, não teria cortejado o sucesso, não teria me atirado ao poço fundo, vazio e solitário da avidez. Não teria me enganado que, ao atingir o topo, a descida é o único caminho. Se eu soubesse que o mundo é uma doce miragem, eu rejeitaria o pueril busca pela sensualidade e largaria com afinco os prazeres e os vícios da juventude. Então, não por acaso, o capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo é o capítulo mais extenso, porque trata das nossas afeições. Porque nós, ainda como espíritos, ainda com grande quantidade de ações primitivas, ainda nos deixamos afligir muito por situações que não deveriam mais estar causando esse tipo de medo em nós. Mas isso ocorre porque, como diz na mensagem, se nós soubéssemos que a verdadeira vida não é a material e sim a espiritual, estaríamos mais preocupados em desenvolver aqueles tesouros que, como Jesus disse, para que desenvolvêssemos os tesouros, as riquezas que a terra come, que o ladrão não leva, que as virtudes, porque fomos todos criados simples e ignorantes a princípios, mas como filhos de Deus que somos, trazemos no nosso DNA espiritual sementes da divindade, essas a quais somos convidados todos os dias a desenvolvê-las através da prática da caridade, da bondade, do amor ao próximo. Lembrando que o maior mandamento é para que nós amamos a nosso Pai, que é Deus, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, todos os ensinamentos do Mestre Jesus foram embasados no amor, na humildade. Diante de todas aquelas situações em que ele era levado ao constrangimento, ele jamais condenou a ninguém, jamais apontou o dedo, jamais julgou. Ele sempre olhou a todos nós, seus irmãos, que não venham dizer que nós não estávamos mais lá naquela época. Olhou-nos com um olhar de bondade, de amor. E quando foi colocado na cruz, mostrou a hierarquia espiritual que ele pertence, porque pediu para que perdoasse a nós, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, estar
analisando nossas ações no dia a dia, fazendo de cada dia um passo adiante na nossa reforma íntima. Ah, se eu soubesse, teria menos pressa, olharia mais para a vida, veria mais o nascer do dia, comeria com calma o pão de cada manhã, teria plantado uma árvore, corrido no jardim, deitado no chão e rolado na grama. Teria mergulhado e me perdido no tempo, solto em reflexões sobre os mistérios da vida. Teria me despendido de altas cobranças, teria me aceitado como sou e aceitado o milagre da vida como ela é. Ah, se o sol é infinito de bênçãos, não teria degradado por um copo de água ao lado do grandioso oceano da plenitude. Teria deixado todas as quimeras de lado e vivido minha vida, a existência, o cosmos, a liberdade, o eterno presente e a eterna aurora. Ah, se eu soubesse, teria renunciado aos hábitos arraigados, às discussões estéreis, à especulação teórica. Se eu soubesse, teria permanecido mais na natureza, observando os pássaros, molhando as mãos no rio, sentindo o vento, me aquecendo ao sol da manhã, sujado as mãos na lama e sentindo o frescor da chuva. Se eu soubesse que sou um ser em desenvolvimento na essência inesgotável e eterna da vida, teria sido infinitamente mais livre e feliz. Como disse, essa mensagem foi psicografada por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. Então, uma mensagem dessa nos convida a uma reflexão profunda de nossas ações, do nosso dia a dia. Ainda mais agora que estamos em época de quarentena, que nós somos chamados a ficar mais em nossos lares para que consigamos, o mais breve possível, vencer essa etapa. Vamos reflexionar nossas ações do dia a dia, como é que está a convivência com nossos familiares, termos mais paciência, porque é dentro do lar que começa que é o grande laboratório de convivência, para que possamos, então, sair, termos mais maturidade para tratar com nossos irmãos, porque somos, como a doutrina espírita nos esclarece, uma família universal. Quando Jesus foi chamado, dizendo que sua mãe e seus irmãos o procuravam, ele disse: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" Isso não queria dizer que ele estava ignorando os seus familiares, mas ele já se colocava como um ser de tremenda evolução espiritual e que via em todos os seus irmãos. Então, vamos reflexionar a cada dia, a cada palavra, a cada pensamento que temos em relação à vida, se realmente o que nós estamos fazendo é o ideal. E como eu sempre gosto de lembrar nos meus comentários, a passagem do Evangelho em que Santo Agostinho, ao chegar do fim de um dia e recostar a sua cabeça para descansar, ele sempre refletia se não deixou escapar nenhuma oportunidade de fazer o bem para o seu próximo. Por todos que estavam me assistindo, e que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre junto de nós. Que assim seja.